Paco Alcácer no São Paulo. Pergunta para vocês aí da bancada do Antônio Carlos Milani. Arboleda precisa voltar urgente. Sabino está atrapalhando Alan Franco e Ferrarese. Já tinha falhado no segundo gol do Sport e quase entregou 2 gols pelo alto ontem, ele quer dizer no sábado, né? Sabino, gente, ó. Claro, Sabino não é jogador para ser titular do São Paulo, mas tá quebrando um galho, vocês não acham, não? Eu acho, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que vai ser contra todo mundo. Eu acho que o Sabino é o jogador principal do Crespo. Tô falando sério, da zaga, da zaga. De Deus. Tô falando sério. Peraí, tá fala de novo. Quando o Crespo chegou no São Paulo, eu falei a mesma coisa e foi o jogador escolhido como titular no primeiro jogo do Crespo. Foi o jogador escolhido como titular. Não, repete o que você falou. O Sabino é o quê do Crespo? Na zaga, ele é o principal jogador. Mas eu vou dizer o porquê. Ele costuma jogar com um canhoto pelo lado esquerdo. Era assim com o Léo Pelé também. O Léo Pelé era usado como zagueiro esquerdo. Mas é o que tem. Não, mas eu tô falando. Eu tenho certeza que ele não vai tirar o Sabino do time titular. Quando o Arboleda estiver de volta, então não vai ser Arboleda, Ferrarese e Alan Franco? Não vai ser, na sua opinião? Tem até discussão do Rafael Tolói. Pelo lado direito. Ok. Mas nós estamos discutindo um cara que jogou na Europa durante 10 anos aí, na Itália, e está discutindo o Sabino. Pelo amor de Deus, o negócio é o seguinte. Mas não é minha opinião. Eu acho que o Crespo vai fazer isso. Não, se o Crespo fizer isso, ele tem que ser internado. Pelo amor de Deus. Ele tá querendo colocar a opinião dele aqui, Perrone, e tá querendo embasar, endossar com a opinião do Crespo. Pelo amor de Deus. Ele tá querendo que o Crespo assine junto com ele. Ó, Rafael Tolói, vamos lá. Rafael Tolói, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese. Esses jogadores, qualquer um ali que você colocar como titular é aceitável. O Sabino não, desculpa. Tá até jogando bem, fazendo arroz com feijão. Falha, como o nosso telespectador aí colocou ali. É um zagueiro limitado, gente. E tem que ser louvado, porque enquanto não tem zagueiro, ele tá lá, segurando. Ok. Mas não é jogador pra ser titular. Mas jamais. O fato do cara ser canhoto e ajudar na saída de bola pelo lado esquerdo, isso aí é um plus. Se o cara for um ótimo zagueiro e tem o pé esquerdo ali pra ser o diferencial na disputa da titularidade, é uma coisa. Agora, você vai deixar Ferrarese no banco, Alan Franco no banco, Arboleda no banco, Rafael Tolói no banco, pra ter o Sabino como titular, desculpa, se alguém fizer isso tem que ser internado. Vai infartar muita gente, né? Pelo amor de Deus, né, o Perrone? Não sei se dá pra pagar, aqui é live, né, ao vivo, o bagulho, não sei se dá pra pagar pro Grécio não passar essa vergonha. Não foi minha opinião. Eu falei que o Crespo... Agora ele tá querendo voltar atrás. Não foi minha opinião. Eu acho que pra o Crespo, o Sabino é o principal jogador da zaga. Porque no primeiro, eu falei a mesma coisa e ele foi escalado como titular no primeiro jogo. Então, mas assim, ó, o Alan Franco é um monstro, cara, porque ele joga no lado esquerdo, joga muito bem. Vão me quebrar nos comentários. E com a saída do Arboleda, ele foi seu líbero lá e também tá bem, tá comandando lá a zaga, né? É um azar que ele teve no jogo de sábado, né? Que a bola bateu nele, ele tava na barreira, tudo. Mas, puta, o Alan Franco não pode sair. Concordo. E aí o Ferrarese tá fazendo o melhor temporada dele, acho que talvez da história dele. Não é nem do São Paulo. Talvez a melhor temporada dele é essa. Desarme, enfim, garra, lado direito. E o Arboleda, meu amigo, o Arboleda é ídolo do São Paulo. Sim. Assim, é ídolo de muita gente do São Paulo, cara. Não, também, assim, o Arboleda em forma não pode sair do São Paulo de jeito nenhum. Então, Crespo, pelo amor de Deus, não ouve o Grécio não, hein? Ouve. Mas não é minha opinião. Eu acho que vai ter disputa pelo lado direito também do Rafael Tolói com o Ferrarese. E o Ferrarese é o jogador pós-Copa do Mundo no brasileiro que mais desarma. É o jogador com mais desarme pós-Copa do Mundo. Mas o Rafael Tolói, ele costumava jogar também pelo lado direito lá na Atalanta, que eles jogavam com 3 zagueiros. Então é seco pra vocês, hein? Porque o Ferrarese hoje é seleção, hein? Tá lá na seleção, nas eliminatórias, hein? Pelo bem que ele tá fazendo no São Paulo. Pra vocês, não hoje, tá? Vamos falar assim, pro jogo contra a LDU. Ambos com boas condições. Ferrarese ou Rafael Tolói? Grécio. Ferrarese. Não tem como tirar. É a mesma coisa que eu falei do Cedric. Cedric e Mailton continuam com o Cedric nesse momento. São jogadores que conquistaram essa participação do São Paulo na próxima fase. E você, Marcão? Eu acho que pelo entrosamento aí eu não arriscaria não. Manteria ali o Ferrarese, tá jogando muito, aliás, pra mim o Ferrarese tem sido um dos destaques do São Paulo nos últimos jogos. Falhou no jogo de ida contra o Atlético Nacional, cometeu 2 pênaltis lá, é verdade, mas eu acho que de uma forma geral aí no recorte aí da temporada do Ferrarese tá jogando muita bola. Aliás, jogando de zagueiro agora, não que nem aquele lunático metido pra jogar de lateral. O Ferrarese, por exemplo, ele falhou lá no jogo contra o Atlético Nacional, e aí você vê muito torcedor emocionado, né? Tem que mandar esse cara embora, não sei o quê. Calma, gente. Calma, tem jogos que um jogador joga bem, tem outros que não jogam bem. O importante aí é a regularidade, né? Eu também acho que o Ferrarese deveria ser mantido, até porque tem a questão da hierarquia, né? Pô, já tá jogando, mantém o cara lá, né? A não ser que, porra, fosse por exemplo, fosse o Marcos Leonardo. Não dá pra chegar, contratar o Marcos Leonardo e botar o cara no banco. Não tem como, não tem condição disso, né?
Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. No São Paulo. Só uma coisinha antes. Quando eu ia lá cobrar o pessoal na Arábia Saudita com o meu inglês fraco e eles com o inglês árabe dele, aí eles começavam a ficar putos, eles falavam, Bukhara Inshallah é amanhã, se Deus quiser, né? Então eles misturavam o inglês no árabe quando eles começavam a ficar... Que eu cobrava, deles cobravam. Foi isso que aconteceu. No good performance, não sei o quê, e Bukhara Inshallah é amanhã, se Deus quiser. Daí tudo era Bukhara Inshallah. Daí eu lembrei disso daí agora. Quando os caras começam a ficar bravos, eles metem o árabe no meio, que você não... Daí que... O inglês eu já não entendia direito. O árabe, então... Eu lembrei dessa história. Mas não é a minha história. A minha história hoje é de 21 anos atrás, uma possível contratação também que foi frustrada pelo São Paulo. São Paulo também, lá atrás, também errava. Depois eu vou contar. Boa. Enfim, a respeito do Emiliano Rigoni, cara, eu fiquei agora muito feliz de ouvir as palavras do Arnaldo, do otimismo do Arnaldo com relação ao Rigoni, que não era... Não é, mas não era o mesmo que o meu, sinceramente, por alguns motivos, né? É claro que quando a gente analisa individualmente um atleta de futebol, um esporte coletivo, você tem que analisar ele de uma forma sistêmica, certo? Ele errou um gol, o goleiro tomou um frango, é uma análise, uma falha individual, mas, assim, o jogador não ter rendido durante esses 4 anos, como as pessoas falam, eu não observei. Eu não vi ele jogando no Leão, não vi ele jogando no Austin, não vi ele jogando em time nenhum. Então, fica até limitada uma análise. Uma coisa que a gente pode falar é o quê? Foi uma boa oportunidade de mercado, que o São Paulo não teve que pagar pelo jogador, ele estava em fim de contrato com o Leão do México, ele vem, e daí o que fica na memória do São Paulino é o quê? Aquele bom desempenho dele sob o comando do Crespo naquele Campeonato Paulista. Jogando mais ou menos nessa estrutura tática que o São Paulo joga hoje. Então. Na verdade, né, Renan? Desculpa te interromper. Pós-paulista, né? Ele não pega o paulista. Ele pega a carne de pescoço. Ele pega o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. Com o Crespo, para te dar o número, foram 25 partidas do Rigoni. 11 gols, 5 assistências para gol. Ele foi o jogador do São Paulo no comando do Crespo. Aí no Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, né? O que fica, né, Arnaldo, que são 4 anos depois, né, cara? O que ele vai poder nos apresentar 4 anos depois? Muda muita coisa. Aparentemente está em forma, ele estava jogando, né? O futebol mexicano está andando normalmente, então essa possibilidade, quando a gente olha para o Lucas e vê como uma completa incógnita, né? Quando você olha para o Ferreirinha, aí a minha opinião é exatamente a mesma que a sua, né? De um jogador de muito recurso técnico, poder de improvisação no 1 para 1 muito grande, mas com uma limitação gigantesca para finalizar. Até porque, se ele fosse bom na finalização, quem sabe ele não estivesse mais no São Paulo, né? A verdade é essa. Mas, enfim, eu acho que pela oportunidade de mercado, eu não estou tão otimista assim quanto ao que ele possa apresentar em curto prazo, né? No curto prazo. Mas a torcida, óbvio que ele consiga desempenhar o mesmo que ele desempenhou há 4 anos atrás, sob o comando desse mesmo treinador, sob essa mesma estrutura tática. O que é importante, o Arnaldo falou uma coisa, que quando ele cai de rendimento, ele já está jogando numa outra posição lá com o Rogério, né? Por isso que eu falo de a gente analisar os jogadores num contexto coletivo, o que é óbvio, né? Uma coisa óbvia que eu estou falando aqui, mas muitas vezes não é assim. Não, o Rigoni é muito ruim, foi muito mal, né? Mas a gente está cansado de ver grandes jogadores que dentro de uma estrutura foi muito bem, dentro de outros não jogou tão bem, e assim que é o futebol, a gente está falando do esporte coletivo, né? Espero que o Rigoni esteja minimamente em forma para conseguir nos ajudar o mais rápido possível, né? Já, sei lá, contra o Botafogo, e principalmente nos jogos da Libertadores, né? O Rigoni jogou bem pouco, né? Nesses últimos anos aí, ele tem 18 jogos. Acho que eu só tô travado mesmo. Estão me ouvindo agora? Sim. Alô? Boa. Sim, estamos ouvindo. O Rigoni jogou pouco, né? O Rigoni jogou pouco nos últimos anos aí, então tem que ver como é que ele vai ser com uma sequência também. É isso que a gente vai precisar esperar. Ele com uma sequência, num time que ele conhece bem, com o técnico que ele conhece bem e já rendeu.
Então vamos ver o que o Rigoni vai ter a apresentar nessa volta dele ao São Paulo. Falar sobre se ainda existe a intenção do São Paulo de buscar um camisa 9. Informação que eu dei hoje lá no All Sport. O São Paulo vai se reunir com o Crespo e vai entender do Crespo se ele quer ainda a busca por um camisa 9 ou se ele vai com esse elenco que ele tem. O São Paulo teria que encontrar um jogador livre no mercado que já estivesse livre no último dia 2. Então, a torcida já começou a falar de Abubakar, surgiu uns nomes malucos aí. E aí eu quero a opinião de vocês se faz sentido buscar um jogador, porque não vai ser um jogador muito conhecido aqui, né? Vai ser um jogador que vai vir tipo um Jamal Lewis, assim, da vida. Faz sentido buscar um jogador desse, que não vai ter muito conhecimento de mercado brasileiro, de futebol brasileiro, ou vocês iriam com o elenco que vocês estão hoje, ô Arnaldo? Não faz por... Você tem até jogadores de bom nível livres, mas que custam muito mais caro que o Marcos Leonardo ia custar. O Corinthians contratou o Memphis Depay livre depois do fechamento da janela. Quanto que custa o Memphis Depay? Né? Porque aí o cara tá livre, ele negocia a luva, o salário, etc e tal, então vai querer ganhar tipo o Oscar. Eu acho que não tem nenhum jogador livre de bom nível São Paulino disposto a ganhar menos do que o André Silva ganhava, né? Um valor irrisório até o fim do ano, e se der tudo certo, a gente faz um outro contrato para as próximas temporadas. Essa seria a abordagem do São Paulo, né? Mas é muito Marcos Leonardo, isso é pouco provável. E vamos combinar, eu acho que aí a situação, o São Paulo, eu imagino que ele estivesse procurando o perfil certo para suprir o que o André Silva fazia. Né? Então, o Marcelo Rian, que surgiu antes do Marcos Leonardo, lá no futebol japonês, fazia sentido. E o crente. Aí eu acho que é uma parada de... ele é mais preparado. Eu acho que ele é mais preparado. Eu acho que ele tem mais recursos. O Henrique Carmo, pra mim, será um craque de futebol. Eu não distancio tanto o Henrique Carmo do Antony, por exemplo, né? Do próprio Estevão, que tá detonando lá fora. Pra mim, eu não vejo tanta diferença. Não é que eu não vejo tanta diferença, é que eu vejo o mesmo potencial pra estourar. E agora nós temos um técnico pra fazer isso. O Henrique Carmo, pra mim, ele é um cara que falta pouquíssimo pra já virar essa chavinha entre um jogador reserva da base que ajuda o elenco para um cracaço no time, para um dos caras principais para trazer a Libertadores, por exemplo. Então, para mim tá isso aqui. É só ele fazer um gol, 2 gols em uma eliminatória contra a LDU, por exemplo, ser um dos caras principais do time, salvar o São Paulo em uma eliminação, por exemplo, que para mim vira a chave do craque que ele pode vir a ser. Falo isso sem clubismo, pra mim o Henrique Carmo já é o melhor jogador da Libertadores. Não é que ele é o melhor jogador da Libertadores, ele basicamente não jogou, mas ele é o melhor ponta-direita que tem nessa Libertadores. E eu falo isso sem clubismo, ele é o melhor ponta-direita que tem nessa Libertadores. E o Crespo sabe utilizar isso. Então, o São Paulo, surgem esses craques no São Paulo e nós estamos vendo, nós estamos sabendo que falta pouquíssimo pro Henrique Carmo virar igual o Estevão era no Palmeiras. Por quê? No Palmeiras, o Abel deixou ele jogar, deixou ele ter a moral, mostrou a importância dele pro time. É isso que o Crespo precisa fazer. Ainda nós temos um bom tempo antes de enfrentar o Botafogo e a LDU. Muito provavelmente o Henrique Carmo jogue contra o Botafogo, porque o São Paulo... Não sei, né? Não dá pra saber como é que vai estar o São Paulo. Já vai ser um São Paulo muito modificado e muito diferente. Mas em uma questão de poupar o elenco, vamos imaginar que o Crespo esteja preparando o time pra jogar contra a LDU. O Henrique Carmo pode jogar contra a Libertadores. Quase certeza que ele vai jogar. Não sabemos se ele vai começar titular. Ele geralmente não começa titular. Mas pode ser, muito provavelmente vai jogar, mas pode ser até mesmo que comece titular. Imagine o Henrique Carmo faz as partidas que nós estamos esperando contra o Botafogo e chega diferente pra LDU. Eu não acho isso ilusão. Eu vejo muita gente dizer que você é muito emocionado, muito iludido, sonhador. Mas e o potencial do Henrique Carmo? Nós não estamos vendo isso? Galera, está surgindo um craque fenomenal no São Paulo
E eu acho que agora esse é o momento, tá pronto pra jogar, porque é o Crespo. O Crespo, ele faz um trabalho muito diferente. Óbvio que pode dar certo, pode dar errado, ninguém sabe ao certo isso. Só que agora nós temos uma grande chance disso acontecer, porque o Crespo, nada, o Crespo, ele cria essa possibilidade, ele tem essa alternativa, ele cria uma chance para esses jogadores mostrarem. Então, ele não coloca o cara na podre. Quando ele coloca alguém da base, seja em qualquer tempo. Crespo, ultimamente, ele tava demorando um pouquinho mais. Nós estávamos tendo umas críticas em relação ao Crespo, que ele tava demorando muito para mexer. Mas seja em qualquer tempo que ele coloca qualquer jogador, tem porquê, tem motivo, seja contratado e seja da base. Ele não tá simplesmente colocando pra colocar, pra falar que colocou, ou só jogar o garoto lá como a antiga comissão técnica fazia. O Crespo, ele não faz isso. Tem porquês, tem motivos pra fazer o que ele faz, e nós vemos sim um trabalho muito mais interessante que os jogadores da base. A começar pelo Rian, que ele tava trabalhando de forma muito séria, que o Rian tava adorando o Rian, aí o Rian infelizmente se lesionou. Trabalhando muito, ele não teve tempo de trabalhar com o Lucas Ferreira, não trabalhou muito o Luca e não teve tempo de trabalhar com o Matheus Alves. Mas a gente já vê ele trabalhando bastante com o Rodriguinho, daqui a pouco esperamos vê-lo trabalhando mais com o Mike e o Henrique Carmo, que pra mim, desses, é o que mais tem potencial e que eu espero fazer um trabalho fenomenal daqui pra frente com o técnico Hernan Crespo. Galera, em relação ao centroavante, acho que nós podemos comemorar bastante também. Tava pra vir o Daverson, eu via São Paulinos, né? Foram vários nomes falados, vários nomes cogitados, vários nomes especulados, e eu via da galera ter entusiasmo pelo Daverson. Nada contra. O Daverson, eu acho ele bom, eu acho ele um bom jogador, mas ele é muito doidão, né? O Daverson, ele é estranho, né? Ele é muito doidão, ele é complicado, mas ele é um bom jogador. Só que eu acho que as características dele não agradam. Pensando bem, as características dele não agradam o Crespo, né? O Daverson, ele é um cara muito forte, ele é um cara que usa muito bem o corpo, empurrando bastante na área, e talvez essa não seja a prioridade do Crespo. Mas eu acho que o Daverson também nós teríamos problemas. Eu acho que não seria um caminho interessante. Por mais que eu sei que muitos vão comentar que o Daverson é bom e tal. Eu acho ele bom, mas eu acho que num contexto, acho que nós não precisamos do Daverson. Acho que nós temos que olhar para jogadores maiores, né? Eu acho que nós temos que olhar para situações maiores. Trazer o Daverson hoje, para mim, faz parte de um desespero, faz parte de algo que talvez não seja tão certo ou não seja tão eficiente. Entendem o que eu tô querendo dizer? Por mais que, se eu me falar, o Daverson, ele na área, ele é bom jogador. Ele tem algumas características boas. Engraçado falar isso, né? Só que eu acho que ele não tem estrutura o suficiente pra jogar num time do tamanho da grandeza do São Paulo. Eu acho que é mais nesse caminho que eu vou. E aí de novo, né, gente? Eu gosto da contratação do Rigoni. Eu acho que o São Paulo se saiu muito bem na contratação do Rigoni. É um cara que vai jogar de centroavante. O Crespo, pelo que ele está nos dizendo, pelo que ele está nos mostrando, não vai jogar com centroavante pivô. Ele não quer jogar com centroavante fortão, que empurra, que cabeceia. Ele quer jogar com centroavantes mais rápidos, centroavantes mais que propõem mais dinâmica no ataque e mais velocidade do jogo. É isso que nós estamos entendendo. Com o que o Crespo está nos falando e pela contratação do Rigoni. Eu adoro a volta do Rigoni. Acho que comparado, tirando o Marcos Leonardo, é óbvio, né, gente? Mas comparado com o que tinha aí, que o São Paulo estava sondando, com o que tinha disponível, eu gosto da contratação do Rigoni. Já falei isso aqui inúmeras vezes pra vocês. Diego Costa, Lautaro Dias, o próprio Daverson, Pedro Rocha, Marcelo Rian, todos esses nomes que estavam ventilados e tal, desses daí, a gente pode entrar numa discussão aqui e ficar discutindo horas. Ah, mas esse aqui ele fez gol, ele é bom, ele é ruim, não sei o que lá, viria e tal. Todos esses teria uma grande... seria 50-50, né? 50-50. Teria 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado, assim como o Rigoni. Mas a zero de jogo, pelos nomes que tinham, o São Paulo trazer o Rigoni, eu acho das melhores opções. É um cara que a gente sabe que ele é bom, conhece o Crespo, conhece o elenco do São Paulo, conhece o São Paulo, é identificado com a torcida, já teve a melhor fase da vida dele foi no São Paulo com o próprio Crespo, então eu acho muito lógica. Eu acho que essa contratação é muito bacana porque ela é lógica, ela tem uma grande chance de dar certo, ela tem uma grande... Eu tô esperando o Rigoni fazer um excelente futebol
no São Paulo com o Crespo, e ele tá muito honrado de voltar. Eu particularmente gostei bastante. E aí, falando de Rigoni, mas deixa nos comentários. Saiu lá um relatório da comissão do Conselho Deliberativo prevendo um déficit, o aumento da dívida ao final de 2025, se o São Paulo não apertar mais o cinto. Não tem mais nem furo no cinto do São Paulo, mas precisa apertar mais. Porque senão não vai ser possível. E a janela do São Paulo foi absolutamente tímida, né? Eu tive uma dúvida, depois me ajudem. A comissão, ela é oficial do clube ou é uma de oposição que criou uma comissão? Não, ela é oficial. Oficial. Ela foi criada quase que uma obrigatoriedade nesse processo de reestruturação financeira para dar informes periódicos de como, ou pareceres, né, de como está indo. O Júlio Casares, a gente já volta à janela, o Júlio Casares comentou, né, junto à Priscila Senhorães, nossa colega, esse parecer da comissão, dizendo que ainda não foi contabilizada a janela do meio do ano, então a venda do Ferreirão, ainda tem a janela do final do ano, dando a entender, Tironi, basicamente, que ele vai fazer o possível e impossível, e se não tiver fechado no azul em dezembro, ele vai vender 1 ou 2 jogadores que ainda restam. O Patrick, né? Foi hoje. O Patrick tá indo, né? Mas é um valor do Patrick não. Mas eu imagino que ele deixe o Henrique do Caro para vender no final do ano, outro. A raspa da geração 2006 para fechar no azul. Aí a minha pergunta é o ano que vem, né? Isso. Porque eu acho que o São Paulo em 2025. Ele não é o coitadinho. Não é. Ele tem um orçamento de time grande, uma folha de pagamento de time grande, não das principais, mas de time grande, para jogar uma disputa de vaga na Libertadores. Mas ele, pela circunstância e política nova adotada, ele, e inclusive ao pacto com a Galápagos, que administra o FIDIC, não investir em direito federativo de jogador. Ou seja, o São Paulo é impedido internamente de investir em direito federativo. Aliás, é uma questão que envolve depois o Marcos Leonardo, lá, né? Que, no final das contas, o clube árabe queria obviamente, uma compensação, uma grana pelo empréstimo do Marcos Leonardo, que o São Paulo não tinha para dar. Não é que assim, vendeu o Ferreirão, pega um pouco do Ferreirão aqui, vamos investir no... Não, né? Ele é travado nessa... O caminho que normalmente, sei lá, você tem um departamento de futebol. Como o Santos disse, o Alexandre Matos disse que está fazendo. Estou vendendo fulano, vou receber aqui e vou investir no Cicrano. Não, o São Paulo não é esse caminho em 2025. Então, o São Paulo não investiu em jogadores com direito federativo, mas investiu em jogadores caros, a partir do Oscar, né? Foi o primeiro que ocupa a maior faixa salarial da folha de pagamento do São Paulo. O Tolói não é barato, que veio nessa janela agora, né? Mesmo que eles tenham, todos esses que vieram para o São Paulo, fora o Oscar, acho que é bom pontuar. Eu posso até considerar também o Oscar, porque o Oscar ganhava mais na China. Se você falar, putz, o Oscar está ganhando menos no São Paulo que ele estava ganhando na China. Sim, é verdade, mas ainda está ganhando muito. Mesmo que o Tolói, o Rigoni, o fulano, todos esses que chegaram, o Wendel, todos esses que chegaram estão ganhando na faixa salarial que o São Paulo pode pagar, exceto o Oscar. Mas o São Paulo, com 9 contratações e algumas delas por conta de lesões, como é o caso do Rigoni, como é o caso de outros, ele tem uma folha de pagamento gorda ainda, muito gorda, cara, substanciosa, que despende uma questão mensal que está aí, ainda continua gastando muito com o futebol também. Porque os machucados seguem na folha normalmente. Porque os machucados seguem na folha também, né? Não é uma folha de muitos... números, né? Como o Vessone falou, vieram 9, saíram 25, 26 agora com o Patrick. Não é é um corte em quantidade, mas a folha do São Paulo continua alta, né? A minha pergunta não é mais sobre 2025. O 2025 fechou a janela, é isso que tem o time do São Paulo. Acho que tem um time para 2 frentes que dá para encarar, mas com algumas lacunas importantes no elenco e tal. Um time que é majoritariamente velho, porque o jogador de direito federativo, livre de direito federativo, normalmente é um jogador em fase final de carreira. Então é um time que tem média de idade alta.
e que não vai, já com os indícios, ter um 2025 que permita, em 2026 nós vamos ser fortes no mercado e no time. Não tem nenhum indício disso. Pelo contrário. O indício para 2026 é continuar com a política de redução de gastos e pouco investimento no futebol. Né? Não é uma coisa de um ano, não é o remédio amargo de um ano. É um remédio de... Aí a gente já está tendo... Por isso que é importante pessoas que falam com mais clareza sobre isso, que não é o caso. Paco Alcácer no São Paulo, você fecharia esse acordo? O atacante espanhol está livre no mercado e é um dos nomes. Se você pesquisar na rede social Paco Alcácer São Paulo, você vai ver alguns são paulinos, né, vários na verdade, solicitando a contratação do centroavante, que ele está livre no mercado. Lembrando que o São Paulo ainda pode contratar jogadores livres no mercado, mesmo com a janela de transferências fechada. E o Paco Alcácer, talvez junto ali ao Aboubakar, tenha sido o nome mais falado entre os torcedores, muito por conta da participação que ele teve na La Liga, né, por muitos anos, jogando em Valência, Villarreal, e também acabou indo para o Barcelona. Não tem notícia de contratação neste momento, mas será um dos nomes analisados pela diretoria junto ao técnico Hernan Crespo. E aí eu queria trazer essa provocação. Você acha que seria uma boa? Eu vou trazer algumas informações aqui sobre o Paco Alcácer. Vou pegar números aqui do site O Gol. O Alcácer, ele está livre no mercado, atualmente ele tem 32 anos. Seu valor de mercado é de 3 milhões de euros. Ele é centroavante, ele é destro, 69 quilos e altura de 175, não é um dos mais altos. Ele também tem passagens pela seleção espanhola. Em 2024-25, no Al Sharjah, foram 14 jogos e um gol só. Na temporada anterior, ele estava no Emirates Club, marcando 8 gols em 23 partidas. Ainda em 2017-18, que foi a última temporada dele na Europa, ele com a camisa do Villarreal marcou 5, aliás, foi em 21-22, marcou 5 gols em 23 partidas. Ele teve uma passagem boa no Borussia Dortmund de 18 e 19, onde marcou 19 gols em 32 partidas. No Barcelona, no total aqui foram 23, 27, 60 jogos com 15 gols marcados e também uma boa passagem no Valência. Disputou Eurocopa Sub-20, Mundial Sub-20. É um jogador aí que alguns torcedores do São Paulo estão comentando essa possibilidade. Eu sei que será um nome analisado, mas que não empolgou muito o departamento de futebol. Só chegaria se o Crespo olhasse e falava: quero ele, traz pra cá. Se não, dificilmente o São Paulo vai procurar. Mas se você tivesse o papel e caneta na mão, você contrataria o Paco Alcácer? Um contratinho de 4 meses, salário de produtividade, você toparia? Eu quero muito saber a sua opinião. Dineno é a grande aposta do São Paulo para a camisa 9. Você acha que ele vai dar conta do recado? Sem Marcos Leonardo e sem outros atletas que o São Paulo ainda não contratou. O São Paulo ainda vai se reunir com o técnico Hernan Crespo para ver as opções no mercado que estão livres, né? Mas em um primeiro momento ninguém empolgou muito. O São Paulo ainda vai analisar de maneira bem criteriosa. E enquanto isso, o São Paulo tem um camisa 9 que também chegou nesta janela de transferências. Né? O Dineno acabou chegando antes ali da chegada do técnico Hernan Crespo. Ele ainda era comandado pelo Zubeldia, inclusive na partida que culminou a última partida do Zubeldia contra o Vasco, ele acabou entrando no segundo tempo, acabou ajudando também ao Rian Francisco a marcar o gol que foi o gol de honra, né? Gol de honra contra o Vasco no Morumbi. Que dia, que noite fatídica foi aquela, né? Não gosto nem de lembrar. Mas aí o Dineno, depois com o Crespo, teve poucas chances, né? Ele foi titular contra o Sport, mas também não conseguiu atuar tão bem. Já tinha entrado antes contra o Bragantino no segundo tempo, também não tinha conseguido ir bem. E contra o Cruzeiro, aí sim, seu ex-time, ele acabou entrando na reta final ali no segundo tempo, na derrota por 1-0, e acabou até criando algumas boas chances, teve boas oportunidades, e aí fica a questão. Agora que você não conseguiu esse camisa 9, será que o Dineno não pode começar a ter mais oportunidades? Será que ele não pode ser observado com mais cuidado? Será que não é a chance realmente do Dineno mostrar que pode ser um jogador útil, já que o São Paulo não tem Caleri, não tem Rian Francisco e muito menos também tem o André Silva, que foram os 3 centroavantes do São Paulo que foram lesionados. Você acha que o Dineno vale a aposta? Você acha que ele merece mais oportunidades, ser observado com mais cuidado? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários.